Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. No programa de hoje, nessa primeira parte eu vou falar sobre os jogos 7 que aconteceram nesse domingo. Na próxima parte eu vou receber o meu amigo jornalista Rodrigo Moisés. A gente vai projetar as séries da segunda rodada dos playoffs da NBA. Não deixa de se inscrever no canal se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário. Mesmo que você não esteja no YouTube, eu postei, por exemplo, nesse sábado, madrugada de sábado pra domingo, vídeo falando sobre a vitória do Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics. Alguns jogos eu tô fazendo vídeo só por lá. Segue no Spotify, deixa 5 estrelas. Pra mim a melhor forma de consumir podcast é no Spotify, quando você tá na academia, indo pro trabalho, indo pra faculdade. Não deixa de seguir e deixar 5 estrelas por lá. Vamos começar falando sobre a vitória do meu time, o Detroit Pistons, que venceu o jogo 7, 116-94. Uma série que foi muito mais difícil do que o esperado, né? Até um ponto que a gente tava falando no podcast, eu e o Gustavo, né, do Camisa 23, do NBA da Deprê, a gente tava falando sobre como, se fosse antes da série começar, a expectativa era de que o Orlando Magic teria uma temporada melhor do que a do Detroit Pistons, né, mas pela forma como a série se desenvolveu, tava sendo uma grande decepção, mas os Pistons conseguiram se salvar muito por conta da lesão do Franz Wagner, é verdade, ele desfalcou a equipe nos últimos 3 jogos, os 3 jogos que os Pistons venceram, viraram a série depois de estar começando, perdendo por 3-1. Vamos falar sobre esse jogo 7 e depois falar um pouquinho sobre o futuro do Orlando Magic. Jogo 1, primeiro quarto, jogo 7, aquela energia nervosa de sempre. O placar foi baixo, 22-20 pro Orlando Magic. Os Pistons saíram na frente, o Orlando Magic empatou, eventualmente virou. Eles assumem a liderança no segundo quarto e os Pistons dependem muito de Tobias Harris. Tobias Harris que terminou o jogo. Quantos pontos ele terminou? Com 30 pontos. Terminou com 30 pontos a partida, 17 foram no segundo quarto e foi ele e Cade Cunningham botaram de volta os Pistons na frente, né? Com o Paulo Banchero voando. O Paulo Banchero que, infelizmente para o torcedor do Orlando Magic, teve um jogo de Noé. Teve que carregar um monte de animal. O Paulo Banchero, ele terminou com 38 pontos. Nenhum outro jogador teve mais do que 16, que foi o Desmond Bane. E assim, pro bem do Paulo Banchero, eu espero que essa série tenha pelo menos devolvido um pouco, que ela tenha pelo menos preservado ele de uma off-season que vai ser difícil mesmo assim, mas que poupe ele um pouco das críticas, né? Porque toda vez que o Orlando Magic chegou nos playoffs com ele jogou muito bem. E ele fez uma série incrível Incrível talvez seja forte, mas fez uma série muito boa contra o Detroit Pistons, ainda mais com a ausência do Franz Wagner nos últimos jogos. Ele não fez uma boa temporada regular, ele merece críticas por isso, mas nos playoffs ele apareceu, e apareceu de novo nesse jogo 7, só que ninguém mais apareceu. Esse ficou sendo o problema pro Orlando Magic, né? A equipe precisava de uma vitória em 3 jogos, e ninguém mais apareceu. Ele fez um jogo 6 fantástico, um jogo 7 fantástico, ninguém mais apareceu. Segundo tempo, o Detroit Pistons coloca o pé no acelerador, o Orlando Magic sofrendo muitos turnovers. Os Pistons chegam a abrir 20 pontos, o Orlando Magic corta pra 8, se eu não me engano, mas depois os Pistons abrem novamente, aí sempre fica ali 16, 18, 20, 22 pontos, e eles acabam vencendo por 22 pontos. De novo, Tobias Harris e Cade Cunningham foram os que guiaram a equipe. O Cade Cunningham teve uma série muito boa. Jalen Duren apareceu melhor nesse jogo, 15 pontos, 15 rebotes. Bom que ele termina a série muito melhor do que ele começou. A série dele, no geral, foi muito ruim. Eu achei que o último jogo dele achei que foi bom, e esse foi o melhor jogo dele na série. O Ausar Thompson, que, vocês sabem, eu tenho minhas críticas a ele, apareceu muito bem defensivamente nesse jogo. Eu acho que talvez nesse lado da quadra tenha sido o melhor jogo dele. Ele fez uma série boa defensivamente. O problema dele é no ataque, mas eu acho que de todos os jogos foi o que eu mais gostei dele na defesa, forçando turnovers e tudo mais. Então, gostei bastante da partida do
do All-Star Thompson. Achei que foi importante o Bickerstaff recuperar a confiança no Dennis Jenkins. Ele que não começou a série bem, jogou bem nesse jogo 7, 16 pontos, 5 assistências, sofreu 3 turnovers, é verdade, mas ele finalizou o jogo em quadra. Os Pistons precisam bastante do Dennis Jenkins, né? Agora os Pistons avançam e o Orlando Magic eliminado, né? Assim, Orlando Magic eliminado era o esperado quando essa série começa, né? O Pistons entrou com bastante favoritismo, mas enquanto o Franz Wagner teve em quadra, eu sinto que a equipe recuperou muito do melhor basquete. Ainda acho que foi muito os Pistons dando tiros nos pés e as limitações dos Pistons aparecendo. Mas ainda assim o Orlando Magic fez uma série bem melhor do que o esperado. Teve a questão do matchup, o garrafão do Orlando Magic bem físico, a linha de frente bem física, conseguindo igualar essa fisicalidade do Detroit Pistons. E agora pensando no futuro, eu sinto que vai ser uma off-season de conversa sobre o Paulo Banchero e o Franz Wagner. Eu acho que menos por conta da forma como o Paulo Banchero jogou nos playoffs. Vai ter muita questão sobre o Franz Wagner, que ele tem sofrido muitas lesões. E no momento mais importante, se ele estivesse em quadra, o Orlando Magic provavelmente teria fechado essa série, né? Acho que os dois vão ser questionados, mas a forma como a temporada regular estava terminando, acho que podia ser bem pior. Acho que a gente podia ter uma conversa muito maior sobre é hora de você separar essa dupla. Agora, o cara que vai pagar o pato, e talvez você esteja escutando o podcast, assistindo o podcast, e ele já tenha sido demitido, é o Jamal Mosley. Que ele fez um ano bizarro. Ele tentou mudar totalmente a forma como o time jogava em relação à temporada passada e falhou da forma mais miserável possível. Um time muito pobre em todos os aspectos e imagino que ele vai ser demitido. Talvez se ele salvar o cargo porque levou os Pistons a 7 jogos, é uma decisão bem questionável da diretoria. Eu sinceramente eu acho que ele, pelo trabalho que ele fez esse ano, ele merecia a demissão. E vamos ver, de repente você tá escutando, tá assistindo isso daí, ele já foi demitido. Vamos falar agora da vitória do Cleveland Cavaliers pra cima do Toronto Raptors, 114-102. Um jogo que foi parecido com Pistons e Magic, né? No sentido de que o primeiro tempo apertado, o primeiro quarto foi melhor do Raptors, o segundo quarto foi melhor do Cleveland Cavaliers, e aí o Cleveland Cavaliers atropelou no terceiro quarto, assim como o Detroit Pistons atropelou no terceiro quarto contra o Orlando Magic. E grande jogo do Jared Allen, né? O Jared Allen que... Eu lembro um ano... Eu sou velho, vocês sabem que eu sou velho. Teve um ano que o Jared Allen, ele já era... Eu não sei se ele tava indo pro terceiro ano ou pro segundo ano dele. Acho que pro terceiro. E ele já era um pivô, assim, titular no Brooklyn Nets e tal. E ele, por algum motivo, ele foi jogar a Summer League. A Summer League, aquela liga de desenvolvimento, né, que o pessoal joga ali depois do draft e tal. Jogador novo, jogador de D-League, jogador ali querendo um contrato na NBA. E o Jared Allen jogando na D-League, quando ele já era um pivô estabelecido, talvez tenha sido o quarto ano dele, indo pro quarto ano. Mas enfim, ele parecia o Kareem Abdul-Jabbar no auge, assim, né, jogando contra os moleques lá e tal. E foi meio que esse Jared Allen que a gente viu, principalmente no terceiro quarto, né? Ele teve, só no terceiro quarto, 14 pontos e 10 rebotes. Ele terminou com 22 pontos e 19 rebotes, 3 tocos, 8 rebotes ofensivos. E era algo que tava faltando muito nessa série, porque o Toronto Raptors, eles meio que estavam... estavam confortáveis de jogar com lineups menores, né? Eles estavam começando os jogos com o Jakob Poeltl, mas logo entrava o Collin Murray-Boyles e eles jogavam a maior parte do tempo sem um pivô tradicional. E o Cleveland Cavaliers não estava conseguindo fazer o Toronto Raptors pagar por isso, né? Por jogar com um time menor, né? Nesse jogo, eles enfim conseguiram fazer isso. O Donovan Mitchell não teve o melhor dos seus jogos, mas ainda teve 22 pontos. Ele teve 7 só no primeiro tempo, 15 no segundo. O James Harden, eu achei que ele tava
Assim, você olha os números dele, 18 pontos, foi pra linha de lance livre bastante, né? A maior parte dos pontos dele, 11 de 3 e tal. Eu não achei ele em nenhum momento confortável nessa partida. E o próprio Donovan Mitchell, eu achei que ele... No terceiro quarto ele se soltou ali, mas também não achei que foi uma partida confortável dele. Eu achei que quem tava... Dois jogadores estavam querendo o jogo, Jared Allen e o Max Strus. E assim, você olha os números do Strus, 12 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, bons números, mas o Strus, você pensa dele, pô, um arremessador e tal, um cara que espaça a quadra, não muito mais do que isso. E ele foi muito mais do que isso, né? E até acho que esses números não traduzem o impacto dele, ele colocando a bola no chão mais do que ele recebe a reputação, né? Teve uma cesta lá, eu pensei em twittar isso, mas eu não quis criar polêmica, então vou falar aqui no podcast. Teve um lance dele, eu não lembro pra cima de quem que ele gira, ele gira, faz uma bandeja reversa, um lindo lance. Se o Michael Jordan tivesse feito isso em 1988... seria feriado no dia que ele fez, né? Mas o Max Strus, como é o Max Strus, ninguém vai falar nada, né? Mas eu achei que o Cleveland Cavaliers se soltou no segundo tempo, muito por conta desse domínio do Jared Allen. E aí o Raptors trouxe de volta o Jakob Poeltl, mas aí ele até terminou ali, ele pontuou bastante no último quarto, mas o jogo já tava ali com uma vantagem de 20 pontos, não foi suficiente. Eles chegaram a cortar ali pra 15, 14 e tal. De novo, foi parecido com o Detroit Pistons e o Orlando Magic, mas não foi o suficiente. Esse time do Toronto Raptors, eles não têm pontuação suficiente, né? Ainda mais depois da lesão do Brandon Ingram. É um time que durante a temporada regular teve uma ótima campanha contra os times ruins e uma ótima campanha contra os times ruins e uma péssima campanha contra os times bons, né? E até essa série aqui foi muito mais longe do que a gente esperava, muito por conta dos problemas do Cleveland Cavaliers. O Toronto Raptors, ele tem um problema que vocês que escutam aqui ou assistem o podcast e fazem isso, e escutam também de NFL, assistem de NFL, de repente tem futebol americano como principal, vocês já ouviram eu fazer esse ponto, né? Tem muito time na NFL que você tem bons wide receivers, bons recebedores no time, mas falta um cara ali pra ser o número 1 e tá todo mundo jogando um posto acima do que deveria. Eu acho que esse time do Toronto Raptors é isso, porque o Scottie Barnes é o franchise player da equipe e eu não acho que ele é bom o suficiente pra ser um franchise player, né? Ele não traz a pontuação, ele é um muito bom jogador, mas ele não traz a pontuação suficiente pra ser o melhor jogador de um time que quer brigar na Conferência Leste. A minha comparação do Scottie Barnes, eu já vi outras pessoas fazendo esse ponto, não tô fazendo nada inédito aqui, é um pouco do Andre Iguodala. O Iguodala que ele chega no 76ers ali pós Allen Iverson, aí tem toda a expectativa de, ele vai ser o cara e tal, foi escolha altíssima no draft. E ele não é aquele jogador. Ele não é esse cara pra ser o primeira opção ofensiva e tal, e carregar o time. O Iguodala era um cara muito versátil, um excelente defensor, que nos bons momentos espaçava a quadra, né? Nem sempre era o que acontecia. E ele vai jogar o melhor basquete dele justamente no Golden State Warriors quando ele deixa de ser a prioridade do time. Ele assume aquele papel de sexto homem de luxo, né? E fecha os jogos, óbvio. Era um jogador muito importante, mas abaixo do Stephen Curry, abaixo do Klay Thompson, abaixo do Draymond Green. Eu acho que o Scottie Barnes, ele ainda é jovem o suficiente para você imaginar que ele possa evoluir como pontuador, mas ele nunca vai ser um grande pontuador. Os Raptors, acho que se eles conseguissem fazer ali, encaixar os salários e tal, conseguisse trazer uma estrela, óbvio, todo time melhoraria com uma estrela, né? Que eu tô falando aqui. Mas a questão é que falta um cara. Eu acho que com um pontuador primário, um cara de nível All-Star, eu acho que esse time poderia dar trabalho sério. Poderia brigar pra vencer a Conferência Leste pra final da NBA. Porque o resto do time tá lá. Só que é um time que tá com uma folha salarial bem estourada. E Toronto nunca foi um destino pra free agent. O Kawhi foi troca. Eles trocaram por um ano do Kawhi. O Kawhi ficou lá um ano e depois foi embora.
é uma pena, eu acho que tem talento nesse elenco, mas tá todo mundo jogando num posto acima do que deveria. Agora pensando em Cleveland Cavaliers contra Detroit Pistons, né, que começa nessa terça-feira, eu acho que um problema bem grande pro Cleveland Cavaliers vai ser que eles não têm um marcador no papel, pelo menos, que se encaixe bem com o Cade Cunningham, né? Porque é um time que joga com James Harden e Donovan Mitchell. Vem o Dennis Schroeder do banco, sem Merrill, Jalen Tyson e tal. Nenhum grande defensor ali pra guards, ou o Cade, no caso, é um guard com tamanho de ala, né? Mas eles não têm caras que você confie marcando o Cade, né? E acho que isso vai ser um problema pro Cleveland Cavaliers, né? Porque você inverte o lado. Tudo bem, você tem James Harden e o Donovan Mitchell, mas você tem o Cade Cunningham, que é um bom defensor, e você tem o Ausar Thompson, que é um excelente defensor. E você não tem medo de tirar o Ausar Thompson ali de um cara do matchup natural, na posição 3, posição 4, porque o Cavs não tem esse ala super pontuador e tal. Então eu imagino que a gente vai ver muito o Ausar Thompson no Donovan Mitchell e o Cade no James Harden, né? E aí você vive ali no garrafão com Tobias contra o Evan Mobley. O Evan Mobley, assim, se o Evan Mobley fizer, sei lá, fizer 25 pontos por jogo e você perder a série, porra, aí não tem jeito mesmo, né? Mas ele nunca demonstrou esse potencial ofensivo até agora, o Evan Mobley, pelo menos não consistentemente. E pro Jalen Duren é mais um matchup ruim, né? Assim como foi o Orlando Magic, é um time que tem uma linha de frente melhor, então ele vai ter que batalhar ali, tanto com o Evan Mobley quanto o Jared Allen. Um ponto que eu acho que os Cavs levam vantagem é que eles têm mais pontuação do banco, né? Tem muito arremesso, né? Com o Jalen Tyson. Aliás, pra quem é fã de NFL de novo, irmão do Jordan Tyson, draftado pelo New Orleans Saints, Max Strus, o Sam Merrill, o Dennis Schroeder, que fez falta pros Pistons nessa temporada. Meu palpite aqui, eu vou de Detroit Pistons em 7 jogos. Eu acho que vai ser uma série que os Pistons vão encontrar alguns dos mesmos problemas, mas eu acho que é um time melhor do que o Cleveland Cavaliers, e é um time com respostas mais fáceis nessa série do que o Cleveland Cavaliers. Então eu vou de Detroit Pistons. Vamos passar para a segunda parte. Eu vou receber meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista. A gente vai projetar as outras 3 séries dos playoffs. Antes, não deixa de se inscrever, deixar like, deixar comentário, seguir no Spotify, deixar 5 estrelas, aquela coisa toda. Vamos para a segunda parte agora. Vamos continuar falando agora das outras séries já definidas, as semifinais de conferência. Aqui comigo, o meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista. Não se deixem levar pela cara de criança de... Rodrigo, você tem 27 anos, 28 anos, 26 anos? Quantos 27 anos? 27 cabelos brancos. É verdade, você tá com mais de cabelo branco do que eu. Eu comecei a ver um fio aqui na minha cabeça que eu fiquei apavorado. Eu tinha reparado isso quando fazia um tempinho que a gente não fazia podcast, mas Rodrigo, jornalista. Rodrigo, eu falei que a gente ia conversar aqui sobre as outras séries dos playoffs, projetar e tal, mas na verdade, como você é torcedor do Celtics, isso foi tudo uma desculpa pra te torturar aqui no programa. A gente vai falar sobre o Boston Celtics. Brincadeira, eu falei sobre o Boston Celtics no vídeo que eu postei na madrugada de sábado pra domingo, né? De repente, dependendo do tempo aqui no final, a gente fala um pouco sobre o futuro do Boston Celtics, mas eu falei mais sobre o jogo em si. Então agora a gente vai começar falando sobre a série New York Knicks e Philadelphia 76ers, jogo 1, segunda-feira, às 9 da noite, horário de Brasília. Eu tava conversando com um amigo meu, o Vitor Camargo. Antes de entrar em detalhes, Rodrigo, você acha que esse jogo 1 é punch pro Philadelphia 76ers, né? Aquele, a gente veio de um jogo brutal, jogo 7... pouco descanso, né? Eles jogaram no sábado à noite, vão jogar agora segunda-feira à noite. O Embiid literalmente sendo reanimado em quadra ali pra voltar no final do terceiro quarto. Você acha que é um jogo que meio que... Eu não ficaria surpreso se o Embiid não jogar. Eu não ficaria surpreso se o Nick Nurse... ele tá com uma lesão aqui e tal, isso aqui, não vai jogar. Eu não ficaria surpreso, porque eu acho que até faz sentido se os Sixers vencerem essa série,
vai ser uma série longa. Então, eu não sei o quanto que você quer forçar, principalmente o Embiid, depois de um jogo 7 tão brutal quanto foi nesse sábado. Aí eu concordo, tem uma carinha de ressaca mesmo esse jogo, né? E, assim, a gente sabe e a gente viu, talvez pela primeira vez, o teto desse time do 76ers, né? Então, no papel, é aquele time que tu vai lá controlar no NBA 2K, é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo com overall alto, todo mundo arremessa de 3, bons defensores. Só que a gente tinha uma amostragem muito pequena desse time em quadra jogando bem. Com todo mundo mais ou menos ali saudável, o Embiid não saudável necessariamente, mas em condições de jogar, né? E talvez essa série contra o Celtics, especialmente ali nos os últimos 3 jogos, quando eles conseguem a virada, foi o momento que a gente conseguiu ver e, poxa, esse time realmente tem potencial para ser especial. Então, realmente não faz tanto sentido, como tu falou, tu fazer esse sacrifício logo no começo, né? Então, pô, o Knicks tá descansando aí desde o segundo quarto do jogo lá Sim. contra o Hawks, né? Do jogo 6. Então, para eles realmente uma série mais fácil, Claro, tem a questão que não. Ali, Boston, Filadélfia, Nova York, quase não tem viagem ali, né? Uhum. Então, isso pelo menos não é um grande fator, como a gente às vezes vê em algumas séries do Oeste, principalmente. Mas, assim, não tem muito sentido o Sixers forçar tanto esse jogo, especialmente o Embiid, até porque, enfim, tu tem o Paul George, tem o Tyrese Maxey, tem o VJ Edgecombe, então são caras que, a princípio, tu vai conseguir. Talvez tu tenha até poder de fogo para trocar com esse New York Knicks, então é óbvio que as chances diminuem, mas tem um cenário onde o Philadelphia até consegue ganhar esse jogo, mas assim, como você falou, a projeção pro 76ers é realmente uma série longa e ser muito eficiente quando tiver os seus principais jogadores em quadra, que é o caso Sim. de ter o Embiid, né? Então, realmente faz mais sentido tu ter o Embiid 80% no jogo 2 do que ter ele 50% no jogo 1 e aí, quem sabe, levar pra Philadelphia com a série 1-1. Eu acho que o contraponto, né, é como você falou, né? É um time que a gente sabia do teto dessa equipe, mas que eles nunca alcançavam, né? E agora eles estão nesse teto, né? E acho que o contraponto você tá embalado, vamos continuar, vamos seguir nessa toada, né? Vamos manter o pé no acelerador, mas eu sinceramente eu acho que se o Embiid jogar, eu acho que vai ser um jogo que, de repente, o time tira o pé do acelerador mais cedo. Vamos falar sobre alguns números aqui pra essa série, né? Confronto direto empatado entre essas duas equipes nos 4 jogos da temporada regular. O Knicks teve a campanha melhor, 53 vitórias, 28 derrotas, né? Contra 45 vitórias e 37 derrotas do 76ers. Knicks seed 3, 76ers seed 7. Rating ofensivo, né, que é aquela estatística avançada ali, pontuação por a cada 100 posses de bola. Knicks teve o 4º melhor ataque da temporada regular, 7ª melhor defesa. O 76ers teve o 13º melhor ataque, 17º em defesa. E ali o saldo, né, o net rating, 18º pro Philadelphia 76ers, 5º pro New York Knicks. Mas é aquilo, né, Rodrigo? Acho que a gente já tá num estágio aqui que a gente sabe, playoff é um basquete completamente diferente em relação à temporada regular. E a temporada regular do 76ers, eu acho que... Não sei se você esquece totalmente, mas você tem que encarar esse time do Philadelphia 76ers, né? Que, assim, uma série melhor de 7 vai vencer o melhor time. É muito improvável um time pior vencer. E por todas as métricas, o Philadelphia 76ers era um time pior que o Boston Celtics. Mas quando terminou essa série, até a gente tava conversando no WhatsApp ontem, o Philadelphia 76ers terminou como um time melhor do que o Boston Celtics, a série, né? Então, esses números negativos do Philadelphia 76ers, eu acho que você meio que... Você varre pra debaixo do tapete e você começa a pensar no que a gente viu mais recente da equipe. O que você acha?
concordo. E até os próprios confrontos diretos, né? Então a gente teve um confronto em dezembro, 2 em janeiro, os outros em fevereiro, e não é o mesmo 76ers, né? Não, definitivamente não é o mesmo time. E talvez eu vou dizer, talvez até não seja o mesmo Knicks, assim. Então o próprio Knicks foi um time que acho que teve uma certa irregularidade na temporada. É o marco das duas equipes, essa irregularidade, né? Nenhum deles eles mostrou a consistência, apesar de que eu acho que o piso do New York Knicks ele é um pouco melhor, ele é um pouco mais confiável, mas o teto do 76ers é maior. Então, eu acho que esse teto que o 76ers tem, muito se fala que a conferência, que o título vai sair para a Conferência Oeste. Talvez, se eu vejo algum cenário onde isso não vai acontecer, é onde o 76ers consegue manter-se, chegar numas finais e jogar nesse nível que eles jogaram nos últimos 3 jogos com o Celtics. Assim, a única maneira como eu vejo desse título não indo para a Conferência Oeste é esse 76ers jogando num nível muito elevado. O que, de novo, né? É muito difícil a gente cravar que isso vai acontecer, porque a gente viu uma amostragem muito pequena disso ao longo do ano. Então, claro que tem essa animação desse jogo contra o Celtics, foi uma sequência muito boa, foi um time que fez por merecer. Talvez o Celtics nem tenha jogado tão mal assim, mas de fato, a questão é que para essa série tem outros elementos também que Sim. podem entrar em campo, em quadra, no caso, e isso também pode acabar fazendo uma diferença pro bem e pro mal, né? Essa questão de, o título vai ser o Oeste, né? A final do Oeste vai ser a final da NBA, que eu venho falando aqui no podcast, eu ainda mantenho, assim, eu ainda acho que a gente vai falar de Spurs e Thunder mais pra frente, eu acho que eles estão bem acima dos demais, né? Mas essa discussão ganhou força quando o Knicks tava meio oscilando ali contra o Atlanta Hawks e quando o Boston Celtics estava também tendo problemas contra o Philadelphia 76ers, né? E aí, eu até acho que a melhor versão do concordo com você, a melhor versão do 76ers e a melhor versão do Knicks, eu acho que pode dar uma série, pelo menos pro time do Oeste, né? Mas eu não acho provável. Falando desse confronto, o Philadelphia 76ers é uma zebra considerável nessa série. No jogo 1, os Knicks são favoritos por 7,5 pontos. Vitória dos Knicks tá pagando 1,34, dos Sixers 3,35. Para vencer a série, 1,36 New York Knicks, 3,25 Philadelphia 76ers, né? Então, consideravelmente favorito. Só que o Celtics era mais favorito contra os 76ers e eles foram eliminados, né? E aí, pensando em matchups desse jogo, onde que aqueles pontos chaves onde as partidas vão ser definidas, tem um ingrediente que, eu vou ser bem sincero, eu não lembrava. Karl Anthony Towns e o Joel Embiid se odeiam. E eu lembro muito da briga que teve do Towns contra o 76ers, quando ele ainda era jogador do Timberwolves, em 2019. Eu lembro muito do Ben Simmons dando um mata-leão, né, no Karl Anthony Towns, e o Karl Anthony Towns, tipo, batendo no chão como se fosse uma luta de MMA, né, pro Ben Simmons soltar ele. Mas aquela briga começa com o Towns e o Embiid, né, o Towns e o Embiid trocando empurrão, trocando soco. Os dois já trocaram farpas pelas redes sociais e eles se odeiam. E vai ser um matchup que vai acontecer bastante. E eu tava falando sobre isso ontem no vídeo que eu postei lá no canal. Se inscreva lá no canal se você estiver escutando no Spotify. Acho que é um matchup que o Towns tem que dominar. Porque o Embiid não vai seguir o Towns no perímetro. O Towns é um dos melhores bigs arremessando de 3 da NBA. O Embiid, a gente sabe que ele vai ficar em drop o tempo todo, próximo a sexta e tal. Claro que o Philadelphia 76ers vai encontrar outras formas de marcar. Mas nesse matchup individual, quanto mais o Towns produzir fora do garrafão, melhor pro New York Knicks, que vai obrigar mais ajustes do Philadelphia 76ers, né? Mas eu acho que é um dos pontos aqui onde o jogo vai ser decidido, né? Porque o Towns do outro lado vai ter que marcar o Embiid, não digo nem no poste baixo, né? Mas vai ter que marcar aquele jogo ali de meia distância do Embiid e tal, de frente pra cesta. E a gente sabe que o Towns é um cara que adora cometer uma falta idiota. Então é um jogo que o Embiid vai tentar pendurar o Towns, e o Towns vai ter que ter muita disciplina. Mas eu acho que é um dos matchups que vai decidir essa série ali. Quem que vai sair, quem que vai levar melhor, o Towns ou o Embiid? Concordo. Assim, o Towns,
ele teve uma série muito boa na vida dele contra o Jokic, né? Que é aquela série que o Nuggets elimina, o Nuggets é eliminado pelo Wolves. Então foi um trabalho muito bom do Towns marcando o Jokic com a cobertura do Gobert. Eu vou falar uma coisa que nem eu sei se eu acredito aqui, porque eu não gosto do Mitchell Robinson, mas talvez seja um cenário pro New York Knicks. Talvez seja um cenário com o Towns fazendo essa primeira pressão ali no Embiid, tentando atrapalhar ali quando ele recebe a bola e tudo mais. E aí, depois disso, tu ainda tem o Mitchell Robinson na cobertura. Não sei o quanto o Knicks vai querer jogar com os dois, mas assim, pelo fato de conseguir colocar muito Towns no perímetro e pelo fato também de que o próprio Embiid vai querer ficar lá dentro, talvez seja um bom cenário pro New York Knicks botar um pouco de tamanho ali, botar um pouco de tamanho, botar o Mitchell Robinson ali para brigar por rebotes ofensivos. Tá um pouco de Possivelmente o tamanho Embiid é vai foda. Por causa que o aí o cara acabou comigo. Aí, enfim, mas assim, botar o Mitchell Robinson pra brigar por rebotes ofensivos, até porque o Embiid possivelmente vai estar pregado no chão, né? Quem pode fazer isso também é o Josh Hart, né? Acho que o melhor ala pegando rebote na NBA. É que o Embiid é muito grande, né? Eu acho que assim, uma coisa é tu jogar contra eu botar o Josh Hart pra fazer isso em alguns cenários, mas não sei, assim. Não, mas eu digo assim, claro, eu acho que a gente vai ver os Knicks, eu acho que seria inteligente botar o Josh Hart pra atacar ali em busca de rebotes ofensivos, porque o Embiid não é um grande reboteiro, né? A gente viu no segundo tempo contra o Celtics, o Embiid já, cozido ali, pregado, e ele não tava conseguindo pegar rebote. E aí você tem uma situação que o Towns tá marcando ele, e o Josh Hart tá atacando ali por rebotes, eu acho que pode ser algo interessante ali pros Knicks terem umas posses de bola extra. Verdade, bom ponto. E o Knicks tá chutando bem de 3 ali, os seus principais jogadores, o Anunoby em estado de graça ali, né? Chutando de 3 na última série. Mas, assim, talvez até um jogo que o próprio André Drummond possa entrar e... Acho que a gente vai ver, inevitavelmente, muito o André Drummond em pleno 2026, quem diria, né? O arremessador, o shooter, Drummond. Perfeito. E vamos ver ele muito em quadra, até porque o Embiid... o quanto ele jogar, ele não vai conseguir jogar muito, né? Então, e aí o cenário muda um pouco, mas assim, esse gerenciamento do Embiid, Towns, Josh Hart, André Drummond, como que eles vão lidar nesse matchup, esses postes de bola extra que pro Knicks vão ser fundamentais, como o Gabriel falou. E assim, é uma série que os dois times gostam muito de chutar de 3, né? Então são times que têm muitos chutadores e times que têm essa tendência de chutar de 3, volta e meia são propensos a jogos esquisitos, pro bem e pro mal. Então, tem um jogo, tu consegue ver aquele cenário onde um time vai chutar 50% de 3, 60% de 3, assim, e vai abrir muito, como também tem um cenário em que a gente vai ver o time chutando 3 de 28, né? Então, acho que times que dependem muito de bola de 3, eles estão propensos a isso, e são dois times que têm um pouco dessa característica, assim. O Rodrigo, como torcedor do Celtics, tá falando isso segurando as lágrimas, né? Porque foi um dos grandes problemas do Boston Celtics, né? Outro ponto importante quem que vai marcar o Tyrese Maxey no time do New York Knicks? Porque a gente viu ontem, ninguém consegue ficar na frente do Tyrese Maxey. Nem guards conseguem ficar na frente do Tyrese Maxey, e os Knicks não tem esse guard, né? Você vai marcar ele com o Jalen Brunson. O Jalen Brunson é um péssimo defensor, né? E acho que do outro lado, o Max tem muito mais capacidade de fazer o Brunson trabalhar do que o oposto, né? Porque o Maxey é um defensor bem ok, não diria que ele é um grande defensor, mas eu acho que ele é na média, acima da média, talvez, e... Eu acho que ele é ruim de mano a mano, assim, então se deixar meia distância e deixar realmente o Brunson trabalhar, chamar pick and roll, eu acho que o Maxey não se dá muito bem. Só que assim, nessa quadra aberta, correndo, pressionando a quadra, o Maxey é meio desses caras meio carrapatinhos, assim, Sim. né? Então ele consegue roubar muitas bolas, por exemplo, cortar linhas de passe, então isso pode ser um problema. Verdade. E eu acho que vai ser complicadíssimo pro New York Knicks. Acho que é aquele tipo de trabalho em grupo ali, né? Porque, beleza, você tem dois excelentes defensores de perímetro, o Anunoby e o Mikal Bridges. Que o Mikal Bridges, inclusive, eu acho que ele tem muito mais a reputação
de defensor de perímetro do que de fato ele ainda é esse cara. Mas são dois caras que você não imagina que tem uma velocidade pra ficar na frente do Maxey, né? E eu acho que é um matchup que o 76ers pode levar bastante vantagem, né? E fora as questões do perímetro, porque a gente vem de uma série que o Paul George jogou melhor que o Tatum e que o Jaylen Brown. E tudo bem, ele não foi bem no jogo 7, mas o Paul George fez uma excelente série. O VJ Edgecombe não parece calouro. O Kelly Oubre jogou muito bem. O Quentin Grimes estava vindo bem do banco. Então, o 76ers encontrou uma profundidade ali na ala que a gente não esperava da equipe, né? E o New York Knicks, teoricamente, é um time que... até botei isso aqui no GC aqui que tá na tela. O Knicks é meio que um time montado pra vencer o Boston Celtics e não vai enfrentar o Boston Celtics, Rodrigo. Perfeito, né? E assim, como você falou, o Knicks não é tão raso o elenco assim. Então, tu vê assim, eu olho pro elenco deles, eu vejo jogadores que têm condição de jogar um jogo de playoff, especialmente em matchups específicos, mas isso vai exigir que a equipe abra a mão, faça algumas concessões, né? E eu vou dizer, tá? Por exemplo, se for pra abrir mão, se for pra sacrificar o Michael Bridges aqui, acho que o torcedor do Knicks tá pronto, sabe? Então não pode ter o orgulho, não pode pensar nas quantidades de escolhas de primeira rodada que foi gasto nele. Então, sim, se for para precisar colocar o Miles McBride, precisar colocar o José Alvarado para tentar segurar um pouco mais o Tyrese Maxey, acho que o Knicks tem que estar pronto para isso, assim. Até porque ofensivamente o Michael Bridges está muito mal. Então, se tu vai botar dois jogadores que não são necessariamente Tem bons um meme muito pontuadores. bom sobre o Bridges. Eu não sei se eu cheguei a te mandar. Que é o cara, assim, eu voltando no tempo pro dia 10 de setembro de 2001 em Nova York pra avisar todo mundo que o Knicks não podia trocar pelo Michael Bridges em 2024. Foi basicamente... Porque, porra, é uma péssima troca. E assim, de novo, tu não pode morrer abraçado com isso, né? Morrer abraçado com a. Não sei, claro, já mudou bastante coisa ali no próprio Knicks depois disso, mas assim, é, talvez seja o momento de tu fazer esse ajuste, assim, né? E então, abrir um pouco mais de mão dessa suposta qualidade ofensiva do Michael Bridges e, cara, colocar o Miles McBride, não vai ser um grande chutador e tudo mais, mas, enfim, vai defender um pouco melhor, o Alvarado, que aí vai atacar ainda, não vai ser ainda uma questão ofensiva maior, mas talvez até defenda melhor que o próprio Miles McBride, mas assim, tem algumas opções de soluções criativas, mas aí o Knicks vai ter que pensar um pouquinho como mexer isso. Palpite, Rodrigo, antes da gente passar pro Oeste. O meu palpite é New York Knicks em 6 jogos. Eu acho que é um time mais seguro do ponto de vista físico. Acho que é mais talentoso também, apesar do que o 76ers jogou nessa última fase. Eu acho que dá pra dizer que é bem equiparável. Mas eu vou de Knicks aqui. Eu vou de Knicks em 6 jogos. E você? Eu vou de Sixers em 7. Sixers em 7, então tá aí os nossos palpites. Vamos passar pra Conferência Oeste. Antes, lembrando você que tá escutando no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é muito importante pro podcast. Você que tá assistindo no YouTube, de repente você tá no trabalho, deixou ali tocando no lado, ou então tá em casa vendo na televisão, experimenta escutar no Spotify. Pra mim, a melhor forma de escutar podcast é você indo pro trabalho, indo pra faculdade, indo pra aula, na academia, fazendo faxina, enfim. Bota no fone de ouvido, vai escutando. Pra mim, é a melhor forma de consumir podcast. Na Conferência Oeste, a gente vai ter o Oklahoma City Thunder enfrentando o Los Angeles Lakers. Lakers que não vai ter, pelo menos no início da série, o Luka Doncic. Faço uma pergunta bem direta, Rodrigo. Lakers tem chance? Eu acho que é a série mais esparelha dos playoffs, até agora, da segunda rodada, né? As odds aqui realmente enfim. são isso. 12,0 vitória dos Lakers, 1.045 Thunder pra vencer a série. Dito isso assim, sou eu que vou falar contra o LeBron James? Também não sou, né? Mas assim, ele vai ter que fazer uma coisa de verdade especial e assim, se tivesse o Luka Doncic, talvez assim, mas tu já começar sem e de novo,
eu não sei se o Lakers ele pode se dar o luxo de começar perdendo uma série nesse tipo, assim. Então, realmente não dá. Acho que é muita diferença. Eles até trouxeram de volta o Austin Reeves, é importante e tudo mais, mas claramente baleado também. Então, assim. Eles têm que roubar um dos dois jogos em ferramentas. Oklahoma City. Se eles perderem os 2 primeiros jogos em Oklahoma City, acabou a série. Sim. E assim, eles têm que roubar os dois jogos e, assim, torcer dos pro Luka dois. voltar pelo menos no jogo 4. Um dos 2 jogos. Aí dos 2 jogos também acho aí já é loucura, mas um dos 2 jogos, se eles não vencerem Oklahoma City. Não, isso que eu quis dizer. Eu acho que talvez tenha saído errado, mas é isso que eu quis dizer. Eles têm que ganhar um dos jogos em Oklahoma e torcer pro Luka voltar pelo menos pro jogo 4. Sim. Aí tem o mundo. Vou passar pelos números das duas equipes aqui. O Thunder varreu o Lakers na temporada regular, 4-0. O Thunder que teve a melhor campanha da temporada NBA, da temporada da NBA. 64 vitórias, 18 derrotas. Lakers 53 e 29. Rate ofensivo do Thunder, 7º colocado, dos Lakers o 10º. O rate defensivo do Thunder, o 1º colocado, dos Lakers 20º. Saldo ali, o net rating. O Thunder teve o melhor, o Lakers teve o 14º. É muito difícil encontrar os matchups aqui pro Lakers, né? Porque se vai marcar o Shai Gilgeous-Alexander com Marcus Smart em 2026, até acho que ele é a melhor opção. Mas ainda assim é uma opção que você não gosta tanto. Dito isso, a gente sabe que o J.J. Redick é um técnico que ele não tem medo de ousar. Ele não tem medo de fazer algo diferente. E a gente viu no jogo que o Kevin Durant jogou, o Lakers dobrando o tempo todo no Houston Rockets. Seria o meu palpite aqui pra essa série, Rodrigo. O Marcus Smart como marcador primário e seja, sei lá, o Austin Reeves, o Luke Kennard, o próprio LeBron, o cara que estiver mais próximo, dobrar no Shai. E aí, beleza, se o Jalen Williams e o Chet Holmgren vão fazer 25, 30 pontos por jogo com esse espaço extra, beleza, aí você não vai vencer a série de qualquer jeito. Mas eu imagino que a gente vai ver um time do Lakers com uma defesa muito agressiva pra cima do Shai Gilgeous-Alexander. Só que ele também pode jogar pro lado errado, né? Que aí o Shai tem 15 lances livres, né? Será que ele vai segurar a bola? Porque o Kevin Durant, uma das críticas foi que ele não tava nem tentando contra a marcação dupla, ele tava movendo a bola. Será que o Shai vai tentar, vai continuar movendo a bola? Mas eu imagino que a gente vai ver isso de novo. Eu acho que a gente vai ver muita marcação dupla no Shai. O Shai lida melhor que o Kevin Durant nesse sentido, com essas marcações duplas. E o Thunder tem mais ferramentas que o Rockets para aproveitar essas dobras de marcação. Então, o Kevin Durant, ele movia a bola e, basicamente, o Rockets ou não conseguia gerar um arremesso livre ou errava esse arremesso que estava livre. Assim, o Thunder, a bola vai cair na mão dos jogadores do Thunder e os jogadores vão matar a bola. O Isaiah Joe e o... Pô, como é que é o nome do Caruso, do belga do lá? Dort, do... Caraca, me deu um branco agora. Enfim, mas de qualquer forma, tipo assim, é um time que tem muito mais. Muito Você tá falando do AJ Mitchell? O AJ ferramentas. Mitchell é belga? Ele é belga, não é? belga! Eu tenho quase certeza disso. Ele é Porra. belga, eu não sabia que ele era belga. O nome de AJ Mitchell, o cara é belga? Porra. Ah, o italiano Kobe Bryant? É verdade, o italiano Kobe Bryant também. Mas acho Enfim. que... Mas, de qualquer forma, é isso, assim, né? Tem muito mais ferramentas pra, primeiro, puxar e lidar melhor com essas dobras e também para aproveitar essas dobras de marcação com esses arremessos que possivelmente vão estar livres ou vão trabalhar com infiltrações pro Jalen Williams ou vão achar o Chet Holmgren ou até o Isaiah Hartenstein embaixo do garrafão. Então, assim, são muito mais possibilidades para pro Thunder aproveitar essas dobras. De novo, acho que o J.J. Redick tem que fazer. Assim... Todo mundo tá esperando um 4-0, um 4-1. Então, tu fazer isso porque tu tá sendo ousado é o famoso, não tem muito a perder, né? Tá perdendo chuta, né? Então, um número assustador. Jared McCain, 12º em minutos do Thunder na série contra o Phoenix Suns. Jared McCain. É bizarro. Eu vou fazer aqui um caminho minimamente realista pros Lakers vencerem essa série. Não, sim. Não vou botar aqui um caminho. Não tô dizendo, eu vou dar um plano de jogo pro J.J. Redick. Eu vou te contar a história que pode acontecer se a gente estiver olhando pro Lakers potencialmente vencer essa série do Oklahoma City Thunder.
Primeiro, o Lakers venceu um dos 2 primeiros jogos em Oklahoma City. O Thunder arremessando muito mal de 3. E a gente viu nos playoffs da temporada passada o Thunder ter umas sequências muito ruins. Que o Jalen Williams não tava acertando nada, Caruso não tava acertando nada, Lu Dort não tava acertando nada, ninguém tá acertando nada, é tudo Shai Gilgeous-Alexander. E o Lakers com LeBron, Austin Reeves e o Luke Kennard arremessando de, sei lá, 5 de 7, de 3 e tal. Lakers consegue roubar um desses jogos. Jogo 3, Luka Doncic volta. Ele vai ter algum jogo de 50 pontos até o final da série. O ataque dos Lakers continua produzindo muito bem. E o Thunder continua engasgando ali com arremesso de perímetro e tal. E quando você vê, jogo 7, Lakers e Thunder. Se acontecer, eu acho que vai ser nessa história que eu contei aqui. Se é plausível de acontecer, eu não acho. Eu acho que o time do Thunder é muito superior. Me preocupa o quanto que o Lakers não tem de defesa de perímetro jogando contra o Thunder. Eu acho que o Lakers não vai ser varrida, eu acho que vai ser um 4-1, vai ser aquela varrida ética do Los Angeles Lakers. E eu acho que o Thunder avança pra final do Oeste. Qual que é o seu palpite, Rodrigo? Eu concordo, eu acho que vai ser 4-1. E, assim, a questão desse cenário todo que você falou, pra mim, a maior dificuldade é a volta do Luka, assim. Eu não consigo, Sim. pelo que a gente tá lendo, pelo que a gente tá vendo, eu não consigo ver ele voltando antes de um jogo 5. E, honestamente, se tiver 3-1 pro Thunder, eu não sei se ele vai voltar. Apesar de que, por mais que talvez seja o último jogo do LeBron, tananã, tem toda essa história. Mas, Porra, assim, que querendo ou último não, jogo do LeBron, cara? Porra, fala um negócio desse não. o último jogo do LeBron no Lakers, pelo menos, Tá. né? Enfim. É. Pode ser, enfim. Depois quando ele for Porra. pro Detroit Pistons. Porra, cara, eu tava sonhando com Vai. isso. Eu tava pensando isso aqui. Caramba, o Pistons precisa de alguma coisa. O LeBron vai ser free agent. Porra, ele ia ser muito perfeito no time do Pistons. Cade Cunningham, Duncan Robinson, Al-Sar Thompson, LeBron James e Jalen Duren. Porra, que vai dizer que não é favorito ao leste na temporada que vem? Porra, leste? Cara, se não for favorito ao leste, fecha, né? Porra. Enfim. Mas 4-1, né? 4-1, né? 4-1 Varrida o ética. resultado que eu tô vendo. Varrida ética. Parênteses bem importantes antes da gente falar de Minnesota Timberwolves contra San Antonio Spurs. A gente gravou no domingo à tarde. Depois disso, saíram as notícias de que o Anthony Edwards era considerado questionável já pro jogo 1. Questionável significa que ele tem 50% de chance de jogar. Não era como estava se desenhando até aquele momento, né? Até aquele momento, você imaginava que em algum do, sei lá, jogo 2, jogo 3, jogo 4, o Anthony Edwards voltaria. E ele voltando no jogo 1, imagino que ele não vai estar 100%, mas ele vai estar em quadra. Tá se caminhando pra ele voltar no jogo 1, e é um baita reforço, e parte da minha confiança bem grande no San Antonio Spurs, vocês vão ouvir o meu palpite, era porque eu achava que eles não teriam o Anthony Edwards em parte da série, e depois teriam ele numa versão limitada, né? Mas ele voltando mais cedo, se eu pudesse, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria um pouco menos otimista quanto ao lado do San Antonio Spurs. Ainda manteria San Antonio Spurs. Eu falei, meu palpite foi San Antonio Spurs varrendo, e sabendo que o Ant tem chances reais de voltar pro jogo 1, não seria meu palpite. Meu palpite provavelmente seria Spurs em 5 ou em 6, né? Mas, enfim, só pra fazer esses parênteses aqui e contextualizar o porquê que eu tava tão confiante no San Antonio Spurs. Vamos passar agora pra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves, que não é tão abaixo de Lakers e Thunder em termos de desvantagem ali entre favoritismo, né? O Timberwolves 11,0 as odds para vencer a série, San Antonio Spurs 1,05. Isso se dá, claro, porque o Minnesota Timberwolves tá muito desfalcado. Anthony Edwards disse pros colegas dele de equipe que vai voltar nessa série. A gente não sabe quando. O Ayo Dosunmu, ele tá naquele day-to-day, né? Então ele tá sendo avaliado diariamente, né? Ele que desfalcou ali o Wolves no final da série contra o Denver Nuggets. É um cara que, assim, foi muito importante, né? Ele basicamente ganhou um jogo da série pro Minnesota Timberwolves. Basicamente não, ganhou, né? Com aquele jogo de 40 pontos dele.
A equipe já tá sem o Donte DiVincenzo, obviamente, né? Rompeu o tendão de Aquiles. E passando pelos números dessa série, algo interessante é que o Timberwolves levou a vantagem no confronto direto na temporada regular, né? Venceu 2 dos 3 jogos. E venceu 2 jogos sem o Wembanyama. Não, um deles o Wembanyama tava em quadra, o outro o Wembanyama não jogou. Mas levou a vantagem. Campanha 49 vitórias, 33 derrotas. Spurs 62-20. Spurs terceiro melhor ataque, terceira melhor defesa. Timberwolves 13º melhor ataque, 8ª melhor defesa. Net rating 10º. San Antonio Spurs terceiro. O caminho aqui é o Anthony Edwards voltar o quanto antes. Mas mesmo assim, Rodrigo, eu não consigo ver um cenário realista aqui pro Timberwolves, porque acho que parte importantíssima deles terem vencido o Denver Nuggets é que o Gobert fez a série da vida dele contra o Jokic. Só que o Wembanyama, pela forma como ele joga, pela forma como ele espaça a quadra, pelo que ele faz no perímetro, é um matchup terrível ali pro Gobert. E aí você já vai ter que começar a mudar, você vai ter que botar o Gobert próximo a sexta, provavelmente o Jaden McDaniels no Wembanyama, né? E aí, de repente, o Gobert fazendo a sobra ali, mas eu acho que é uma série que, assim, foi o melhor cenário possível pro Rudy Gobert contra o Denver Nuggets, mas aqui eu acho que a gente vai lembrar um pouquinho por que o Gobert era tão criticado, porque eu acho que é uma série até pra minutagem dele cair significativamente, porque eu acho que contra esse time dos Spurs, ele basicamente faz sentido nos minutos do Luke Cornet em quadra, né? Eu não vejo muito... Eu acho que ele fica meio deslocado nessa série aqui. Eu vou discordar um pouco agora, porque uma coisa que, pra mim, assim, teve uma grande diferença, eu acho que dessa série agora pra aquela série que teve entre Nuggets e Wolves, que eu acho que foi 2 anos atrás, onde que naquela, basicamente, o Towns marcou o Jokic no perímetro e o Gobert fez esse papel de cobertura. E nessa, não tem mais Karl Anthony Towns, né? Tá lá em Nova York, gravando filme e tal. E o Gobert, ele começou a fazer a pressão no Jokic no perímetro, dessa vez. Então, eu acho que foi um pouco diferente, essa marcação. Então, o Gobert não foi só um cara de cobertura. O Gobert também foi um cara que pressionou e atrapalhou o Jokic quando o Jokic recebia a bola. E não deixava o Jokic fazer aquele negócio que pega a bola, passa, se reposiciona, pega a bola. Então, assim, fez até o Jokic ficar um pouco ansioso e tudo mais. Então, nesse cenário, me anima um pouco mais e talvez faça pensar que o Chris Finch vai tentar apostar com o Gobert um pouco mais em quadra e, quem sabe, até acompanhando o Wembanyama um pouco fora do garrafão, assim. Então, esse é um cenário que eu consigo visualizar. E aí, um outro cenário que eu consigo visualizar esse time do Timberwolves é um time de bullies, assim. É um time de, cara, só, pô, Mau caráter. assim, pô, só bandido, assim, sabe? É tipo, é o cara que entra na mente assim, não é um cenário em que tu consegue ver um time novo, como é o Spurs, em que, cara, quem que jogou playoff no Cornet nesse time? Harrison Sabe? Barnes, que não vem nem jogando direito. Exato, assim. Então, não é um cenário em que tu consegue ver os caras do Wolves meio que engolindo mentalmente o time do Spurs, e aí a série vai ficando nervosa. Então, assim, eu. O Spurs é favorito, o Spurs joga talvez o segundo melhor basquete da NBA hoje e tudo mais. Só que, assim, eu vejo que é um cenário em que eu não consigo, por exemplo, se tu me falar assim, Lakers e Thunder, eu consigo. Acho mais fácil uma varrida do Thunder do que uma vitória do Lakers. Esse é um jogo, assim, que eu não acredito, em hipótese nenhuma, por exemplo, numa varrida do Spurs. Eu consigo ver, especialmente nos 2 primeiros jogos, eu consigo ver o Timberwolves, mesmo sem Anthony Edwards, só nessa chatice, nesse jeito de jogar, incomodando o Spurs, estressando o Spurs e conseguindo roubar um jogo, e aí volta o Anthony Edwards, e aí a série já muda completamente de figura, assim. Então, pelo estilo de jogo, pela maneira como a equipe consegue fazer, eu acho que a equipe tem bons defensores, os jogadores do Spurs, cara, é um time que roda a bola e tudo mais, só que eu acho que tem bons matchups ali para conseguir. De novo, né, a questão da saúde realmente é uma pena. Então, se o Wolves tivesse o Donte DiVincenzo, se o Wolves tivesse o Ayo Dosunmu 100%, eu imagino que o Ayo Dosunmu vai jogar,
Assim, quando eu vejo uma lesão day-to-day, é panturrilha, assim, eu acho que vai, né? Toma aquela injeçãozinha diferenciada ali e vai pro jogo, assim. Não tem muito o que fazer. Então, assim, pelo estilo de jogo físico do Timberwolves contra um time que é novo, contra um time que é inexperiente como o Spurs, eu consigo ver isso entrando na mente, assim. Então, assim, para mim é uma série que ela não tá tão disparelha quanto parece. O Wolves, ele tem muito mais dificuldade, tem a questão das lesões, que é um problema grave. Esse matchup que tu falou do Embiid contra o Gobert não é uma solução óbvia, mas por todos os outros... perfeito. Tô pensando no Towns ainda. Mas esse duelo do Gobert contra o Embiid, ele não vai precisar de soluções óbvias, mas por tudo isso que eu mencionei ali atrás, eu consigo ver jogo, assim. Eu consigo ver o Timberwolves lutando e brigando ali por estender essa série. Eu discordo de você quanto a essa questão do Gobert com o Wembanyama, porque o Wembanyama é muito mais móvel que o Jokic, né? O Wembanyama, ele tem uma capacidade muito melhor de botar a bola no chão e fazer coisas do que o Jokic, né? Por isso que eu acho que o Gobert não vai conseguir ter... Porque mesmo quando ele busca o Jokic longe e tal, o Jokic, quando ele tá longe assim do garrafão, ele quer arremessar de 3 ou ele quer virar de costas e procurar o passe, né? O Wembanyama não, o Wembanyama bota a bola no chão, bate a bola entre as pernas e ataca a cesta e tal. Cara, eu discordo de você. Até seria meu palpite. Eu acho que o meu palpite aqui vai ser Spurs varrendo o Minnesota Timberwolves, né? Porque eu acho que eles podem falar tudo que eles quiserem, mas eu acho que o gap de talento ainda é muito grande. E é que eu não vejo... Assim, mais do que a questão do Wembanyama, o que o Wolves vai fazer contra De'Aaron Fox, Dylan Harper e Stephen Castle, né? Porque vai ser o Ayo Dosunmu baleado, os gestos mortais do Mike Conley e o Bones Hyland marcando esse trio, né? Tá tudo bem, o Terrence Shannon é um cara que pode fazer um trabalho honesto, né? Mas eu acho que é um matchup muito ruim nos dois lados pro Minnesota Timberwolves, né? Claro que o Spurs não tem aquele cara muito confiável na ala pra defender o McDaniels e tal, mas você também não espera que o McDaniels vai ter 35 pontos de jogo por média e vai te ganhar a série, né? Mas eu acho que pelas lesões do Minnesota Timberwolves, eu vou de San Antonio Spurs aqui e eu acho que vai ser uma varrida. Esse é o meu palpite. Sim. Uma coisa que eu fico, por exemplo, eu acho que quando o Anthony Edwards tá em quadra, isso vai ser um problema maior. Mas assim, eu não consigo ver muito bem qual que é a lógica que a equipe porque assim, pra mim, esse time do Spurs, eu acho que ele falta um pouco de tamanho. E aí, isso é compensado pelo Wembanyama. E aí eu fico pensando assim, quando tu tem o Julius Randle batendo pra dentro toda hora e tu tem o Naz Reid passando a quadra, eu consigo ver esse time do Spurs com algum aposta no Wolves então, pô. Tá assim. falando pra caralho aí, aposta no... Bota seu dinheiro. Calma, tu não perguntou, calma, ainda não chegou assim. Então eu consigo ver cenários. Eu acho que quando chegar o Anthony Edwards, acho que isso ainda vai ser um problema maior. De novo, a gente não sabe se o Anthony Edwards vai voltar e como que ele vai voltar. Mas com esse cenário, assim, eu consigo ver o time do Spurs com problemas pra encarar esse Wolves, assim, sendo bem sincero. Então vocês ouviram, né? O Rodrigo acha que o Minnesota Timberwolves vai vencer o San Antonio Spurs. Em 7. Pode botar aí. Então, Wolves em 7. Então tá aí, palpite. Vamos ter Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder na final da Conferência Oeste. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Sigam ele Cara, no... o Gabriel até encerrou o podcast, foi indignado com a minha opinião. Não tô indignado. O programa tem que acabar uma hora, né? E... vai ser esse o teu palpite mesmo? Ou você quer mudar? O Wolves em 7. Mantém aqui. O Wolves em 7 jogos. Então, 11,0 os odds. Vai lá, faz um dinheirinho. Rodrigo, que última vez que eu segui uma dica de aposta do Rodrigo, eu apostei num jogo da segunda divisão do Campeonato Catarinense e perdi um dinheiro. O time não tinha nem jogador suficiente pra relacionar. E ganhou! Pô, impressionante, então, assim, impressionante. Aquele dia foi bem complicado mesmo. Eu fui bem aquele meme que eu tava... Foi no dia do Super Bowl, né? Foi no dia do Super Bowl, né?
Putz, eu acho que foi por aí, cara. Porque eu lembro que eu tava com o jogador. Assim. Eu tava com meus amigos em casa, né? E era tipo aquele meme assim. Não foi no Super Bowl. Não foi em janeiro. Foi na primeira rodada de janeiro, assim. Porque o time não tinha cara ainda. Eu acho que devia ser alguma rodada de playoff. Não, porque eu lembro que meus amigos estavam em casa e era tipo aquele meme. Seu amigo, quando ele diz que não tá apostando, aí você vê, ele tá assistindo o jogo assim, caralho. Tipo, era exatamente eu. E, enfim, sigam ele lá no rmoisés, Moizeis. Um dos melhores jogadores de flag football do Brasil, um dos melhores técnicos de flag football do Brasil. Vai ser o coordenador defensivo da seleção até as Olimpíadas. Rodrigo, vamos chegar lá, né, Rodrigo? Não. As odds. 3 cenários. Rodrigo Moisés defendendo a seleção nas Olimpíadas. Rodrigo Moisés, coordenador defensivo da seleção nas Olimpíadas. Rodrigo Moisés comentando jogos de flag football no Sport TV nas Olimpíadas. Ou TV nas Olimpíadas. Qual que é o dinheiro bom? Eu gostaria muito mais da terceira opção, hein? Tu preferia comentar do que jogar uma Olimpíada? É que assim, eu tô pensando no cenário realista, né? Então, assim, eu já dei meu palpite ousado hoje, que foi o Wolves ganhar Foi o Wolves ganhar a série, então agora eu tenho que ser pé no chão. Será que o COI venderia os direitos do flag football isolados e fazer, tipo, cara dos esportes TV transmitir o torneio de flag football? Os torneios, tá? O feminino e o masculino. Vou dar uma mensagem pro COI. E aí? Acho que eles não fazem esse tipo de coisa, não. Mas então, sigam lá o Rodrigo, o cara que mais sabe de flag football aqui nesse país. Grande jogador, apesar do que ele fala. O podcast volta, vai ter segunda-feira, se você tiver... Segunda-feira de manhã. Segunda-feira ao meio-dia, ao vivo, episódio sobre NFL. Você vai poder assistir e escutar depois também, on demand, no Spotify, no YouTube. E deve ter episódio novo sobre NBA na terça-feira, vídeos no canal, vídeos longos, vídeos curtos no canal, no Instagram, no TikTok e tal, você acompanha sempre. Um grande abraço a todos, tchau!